Olá meninas, hoje trago para vocês mais um dos nossos trabalhos, é o tapete em barbante Pokébola. Ele foi produzido com barbante número 8 em 3 tons, branco, vermelho e preto, e no final tem 90 centímetros de diâmetro. O público-alvo desse tapete aqui são jovens jogadores aí do jogo Pokémon, que virou uma febre mundial. Então você produzindo esse tapete aqui fará muito sucesso aí para suas clientes que têm filhos adolescentes e também para os jovens da sua família. Nós vamos gastar para produzir o tapete 600 gramas do barbante branco, 500 gramas do barbante vermelho e 150 gramas do barbante preto. E ele foi produzido com a agulha número 4, ok? Então vamos começar. Vamos começar o nosso trabalho com o nosso fio branco. Então vou fazer um círculo mágico, conduzo o meu fio aqui por dentro e faço 3 correntes. Agora, dentro do círculo mágico, vou fazer mais 15 pontos altos. Feitos 15 pontos altos, mais as 3 correntes que eu também conto como um ponto alto, eu terei então aqui no círculo 16 pontos. Agora eu vou fechar um pouco aqui o círculo. Vou vir aqui na terceira corrente que iniciamos a carreira e fazer um ponto baixíssimo. Fechar mais o círculo. Então, agora já está bem fechado, ok? Vou fazer 3 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou fazer o mesmo por todos os pontos de base. Em cada um deles faço 2 pontos altos. Já que finalizando a carreira, quando eu chego aqui nas 3 correntes que nós iniciamos, eu faço no mesmo ponto de base que estão essas correntes, o ponto alto. Porque nós iniciamos a carreira com as 3 correntes e depois eu fiz 2 pontos altos em cada ponto de base. E só aqui que havia apenas as 3 correntes. Então, para finalizar, eu faço agora o ponto alto, no mesmo ponto de base que estão as 3 correntes, e agora fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Então, nosso círculo fica perfeito, sem ter aquela leve abertura que normalmente nós vemos nos outros trabalhos, quando nós fazemos o ponto alto logo depois da corrente. Então, toda vez que eu fizer um aumento, eu vou trabalhar sempre o ponto alto aqui, né? Nas correntes, eu vou trabalhar o ponto alto já fechando a carreira, ok? Então, vou subir novamente 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Vou contar essas 3 correntes como se já houvesse um aumento aqui, mas que eu vou fazer só já finalizando a carreira, e no próximo ponto de base eu faço apenas um ponto alto. E no próximo faço 2 pontos altos. No próximo eu faço um ponto alto. E no próximo faço 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando então com você. Finalizando já a carreira,
Aqui no último ponto de base eu faço ponto alto. E agora vou fazer o ponto do aumento aqui junto das 3 correntes. Então, faço o último ponto alto aqui no mesmo ponto de base das 3 correntes. Venho na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Então, estará dessa forma, ok? Agora, vamos novamente subir as 3 correntes. Vou contá-las aqui já como ponto de aumento. Então, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E no próximo, faço mais um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos. No próximo, faço novamente um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, trabalhando 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo ponto de base, trabalho um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência e volto te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, vou fazer aqui os últimos pontos e venho aqui nas 3 correntes, no mesmo ponto de base, faço então ponto alto, que era o aumento aqui dessas 3 correntes, e agora fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, estará dessa forma o nosso trabalho, ok? Agora, vamos fazer novamente as 3 correntes para dar altura de um ponto alto, e venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Eu conto aqui as primeiras 3 correntes já como aumento, que depois eu vou finalizar a carreira trabalhando o último ponto aqui antes da corrente. Então, agora faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois eu tenho um novo aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois faço um novo aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e depois volto te mostrando como ficará. Finalizando a carreira, eu vou fazer aqui então, junto das 3 correntes, o último ponto alto aqui da carreira, e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio. Arrematar esse fio para que possamos agora trocar a cor e vamos começar a trabalhar com o nosso fio preto. Então, eu vou prender o fio aqui na agulha, venho aqui nas mesmas 3 correntes que estávamos trabalhando e vou fazer um ponto baixo.
faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, fiz 4 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo fiz um aumento. Vou fazer novamente 4 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto alto aqui no mesmo ponto de base das 3 correntes que iniciamos e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. E agora vou cortar o fio e arrematar. Com o fio então já arrematado, agora vamos à próxima parte do nosso tapete. Eu tenho aqui na base 96 pontos altos. Então, vou marcar um dos pontos, vou contar 48 pontos para dividir um lado do outro. Então, são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30, 33, 36, 39, 40, 43, 46, 48. Então, aqui no ponto 48, eu vou colocar um outro marcador. Então, aqui eu sei exatamente onde estão os pontos aqui, a metade aqui do nosso trabalho. O que eu vou fazer agora é trabalhar apenas em uma dessas metades. Então, com o fio branco, eu vou prender o fio aqui na agulha, venho aqui no ponto que eu tenho o marcador, retiro ele, pego apenas a alcinha de trás, aqui do ponto de base, faço um ponto baixo, faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto, e no próximo ponto de base, trabalho novamente apenas na alcinha de trás, fazendo um ponto alto. Agora, nos próximos pontos, eu vou trabalhar o ponto alto normalmente. Então, vou fazer, aqui eu tenho, então, 3 pontos, 4, 5 pontos. Então, aqui eu fiz 5 pontos altos, contando aqui com o primeiro ponto baixo e as 2 correntes também, conto eles como ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço novamente uma sequência de 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço um ponto alto.
faço novamente 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, faço mais um aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui no meu marcador. Já finalizando aqui, eu fiz o último aumento. Então, faço 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora, eu vou fazer 6 pontos aqui no final. Então, eu tenho 4. Os últimos 2 que eu vou fazer para chegar aqui no marcador, o que eu vou fazer agora é fazer os últimos 2 pontos pegando apenas na alcinha de trás do ponto de base. Então, ficou dessa forma. Eu trabalhei nos 2 primeiros pontos de base apenas na alcinha de trás e nos 2 últimos aqui também. Então, ficou trabalhado dessa forma aqui, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes. Feito as 2 correntes, eu viro o trabalho. E agora, vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fico assim, eu conto aqui as primeiras 2 correntes como se fosse um ponto alto. Então, fico no primeiro ponto de base, ficam as 2 correntes e mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Agora, no próximo, vou fazer agora uma sequência de 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, faço um novo aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência até o final aqui da carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, eu vou fazer o último ponto alto. No último ponto de base. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, faço mais 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar agora mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um aumento. Agora, vou fazer uma sequência de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência de fazendo 7 pontos altos e depois faço um aumento.
por toda a carreira e volto te mostrando como ficará. Vou finalizando a carreira. Então, finalizando a carreira, aqui no último ponto de base, você vai perceber que aqui depois do aumento, ficaram apenas 6 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço um aumento. Aqui na ponta vão ficar apenas 7 pontos altos, contando com as 2 correntes que nós iniciamos, ok? No restante da carreira, eu vou fazer, a cada 8 pontos altos, eu faço um aumento. Então, vou fazer uma sequência de 8 pontos altos. E agora faço um novo aumento. Então, vou fazer essa sequência de 8 pontos altos e fazendo um aumento depois deles até o final da carreira. Já finalizando a carreira, ficou dessa forma. Então, depois aqui do último aumento, eu fiquei com 7 pontos altos. Então, faço as 2 correntes para virar, viro o trabalho e agora vou fazer mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora faço um novo aumento. Agora eu vou fazer 9 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora faço um novo aumento. Então, vou fazer essa sequência de 9 pontos altos por toda a carreira e volto então te mostrando como ficará. Finalizando a carreira, ficará dessa forma aqui. Então, aqui depois do último aumento, eu tenho apenas 7 pontos altos. Então, vou fazer as 2 correntes, viro o trabalho e agora vou trabalhar 7 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço um aumento. Agora, vou trabalhar 10 pontos altos, um em cada ponto de base.
E agora faço um novo aumento. Então, eu acredito que até aqui já deu para você perceber que a cada carreira nós vamos aumentando um ponto de distância entre os aumentos. E aqui, ao princípio das carreiras, nós sempre temos um pouco menos de pontos. Então, nessa carreira que vamos fazer aqui agora, nós contamos as duas primeiras correntes como ponto alto e fizemos mais 7 pontos altos, não é como se nós tivéssemos ficado com apenas 8 pontos altos aqui. E depois temos essa sequência de 10 pontos altos. A próxima carreira, então aqui ao meio nós sempre faremos uma sequência de 11 pontos altos e na outra 12 pontos altos. A cada então, cada carreira nós vamos aumentando um ponto de distância entre os pontos de aumento. E aqui no princípio das carreiras, para sabermos a quantidade exata dos pontos que nós vamos começar até começar os aumentos, é fácil de saber. Na carreira anterior, nós fizemos o último aumento e depois nós fizemos apenas 7 pontos altos. Era o final aqui, 7 pontos altos depois do aumento. Então, para virar, eu faço as duas correntes e depois nos próximos pontos de base eu faço os mesmos 7 pontos altos que fizemos na carreira anterior. Quer dizer, já tivemos um aumento aqui dos pontos, porque contamos depois as duas correntes como ponto alto. Então, se nós contarmos aqui até o primeiro aumento, nós teremos 8 pontos altos. Mas fazemos as duas correntes e os 7 pontos que nós fizemos aqui na carreira anterior. Entendeu? Essa diferença de aumento é que nas carreiras anteriores, aqui no círculo, nós viemos trabalhando de forma circular sem parar, como fizemos aqui. Então, nessa primeira carreira, depois da carreira preta, nós vamos, na verdade, fazer os pontos para depois fazer o aumento. Então, aqui ficou certinho, mas depois vai ficando essa pequena diferença, mas que no final o seu trabalho vai ficar todo circular e perfeito, ok? Vamos fazer nessa parte aqui, que estamos trabalhando apenas o meio círculo, vamos fazer um total de 12 carreiras com branco. Então, nós estamos aqui trabalhando já a sexta carreira, que agora vamos fazendo com 10 pontos, a cada 10 pontos altos, vamos fazer um aumento. Depois de terminar essa sexta carreira, nós vamos fazer mais 6 carreiras, sempre aumentando um ponto alto para cada carreira que nós vamos trabalhando, esse ponto alto de distância entre o aumento. Então, na carreira anterior, a cada 9 pontos, nós fizemos um aumento. Nessa aqui, a cada 10 pontos, nós vamos fazer um aumento. Na próxima, a cada 11 pontos, vamos fazer um aumento. Então, assim, vamos fazer até termos aqui, nesse meio círculo, um total de 12 carreiras. Então, vou fazer as minhas carreiras, volto te mostrando como ficará, ok? Com as 12 carreiras, então, já prontas, até agora o nosso trabalho estará dessa forma. Vou puxar aqui para você poder visualizar melhor. Vou fazer as duas correntes. Vou virar o meu trabalho aqui para frente. E agora eu vou trabalhar uma carreira sem fazer nenhum aumento. Em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou trabalhar essa carreira aqui sem aumentos e volto então te mostrando como ficará.
Terminada a carreira, o nosso trabalho estará dessa forma. Agora, o que eu vou fazer é fazer mais 2 carreiras com aumento. Para eu saber a direção de onde fazer os aumentos, eu vou pegar essa mesma direção que eu tinha aqui na carreira, há 2 carreiras anteriores, que é a carreira 12. Eu tenho um total aqui de 7 aumentos que nós viemos trabalhando por todo o tapete. Então, eu vou colocar os marcadores para que quando eu vá trabalhando nas outras carreiras, eu saiba mais ou menos a direção de onde fazer os aumentos. Não existe agora, a partir de aqui, um ponto específico, na verdade, mas é só você marcar. Se você não tiver marcadores em casa, você pode marcar com um pedacinho de linha para facilitar o seu trabalho, para que você não tenha que parar toda hora e observar a posição correta de onde fazer os aumentos. Então, vou fazer agora mais 2 carreiras, trabalhando então novamente com aumentos. Eu faço uma carreira, trabalhando com os aumentos aqui nessa direção, e depois volto fazendo da mesma forma, trabalhando o aumento em um dos pontos de base do aumento da outra carreira. Então, até aqui, depois do círculo aqui central, nós temos 13 carreiras. Até a 12, nós viemos continuamente fazendo aumentos em cada carreira. A partir dessa carreira 13, eu trabalhei uma carreira toda sem aumentos. E agora nós vamos fazer mais 2 carreiras com aumento e depois mais uma carreira sem aumento. Então, vamos trabalhar a carreira 14 e 15, fazendo 7 aumentos, dessa forma que viemos trabalhando até agora. Então, você distribui os 7 aumentos aqui nessa mesma direção dos marcadores e depois faz a carreira 16 novamente sem aumentos. Então, eu vou voltar com você já com a carreira 16 pronta para te mostrar como vai ficando, ok? Terminando a carreira, o nosso trabalho estará dessa forma. Vou puxar aqui para você poder visualizar melhor. Então, depois do círculo com a carreira aqui em preto, nós temos até agora 16 carreiras. Então, depois de fazer a última carreira, nós fizemos aqui 2 carreiras, de onde temos a marca aqui dos marcadores, nós fizemos uma carreira sem aumento, depois fizemos 2 carreiras com aumento e depois a nossa última carreira, a carreira 16, também foi sem aumento. O que eu vou fazer agora é passar os meus marcadores aqui um pouco para cima, para eu não perder a posição de onde estão os aumentos, e vou fazer essa sequência de mais 3 carreiras. 2 delas eu vou continuar fazendo os aumentos e a última carreira novamente vou fazer sem aumento. Então, vou passar o marcador aqui para cima para facilitar a minha agilidade na hora de trabalhar as carreiras. Assim eu consigo perceber melhor onde estão os aumentos. Então, vou fazer agora mais 3 carreiras. 2 carreiras eu sigo aqui os aumentos, a direção dos 7 aumentos, então na mesma direção eu continuo fazendo um aumento. E a próxima carreira, a carreira 19, será novamente sem aumentos, ok? Então, vou continuar aqui e volto mostrando para você como tá ficando o nosso tapete. Terminada a carreira, o nosso trabalho estará dessa forma, ok? Então, agora eu vou
cortar o fio branco. Vou prender aqui, para que o ponto não se solte. Esse fio aqui já pode ser arrematado. Agora, eu vou retirar os marcadores daqui, porque eu terminei com essa primeira parte aqui do nosso tapete. Até aqui, nós fizemos um total de, no círculo, nós temos 5 carreiras com fio branco. Depois, nós fizemos uma carreira com fio preto. A partir daqui, nós trabalhamos meio círculo do tapete com fio branco. Então, no meio círculo, nós fizemos um total de 19 carreiras. Agora, eu vou virar o tapete e vou voltar agora a trabalhar aqui na carreira com fio preto. Vamos agora trabalhar essa outra metade do círculo que ainda não fizemos e com fio vermelho. Então, para começar, eu vou prender o fio vermelho na agulha. Então, vou aqui no ponto de base, no próximo ponto de base que eu tenho vazio, aqui no círculo, na carreira preta, e faço um ponto baixo pegando apenas na alça de trás. Agora, vou fazer duas correntes para dar altura de um ponto alto, e faço um ponto alto pegando apenas na carreira de trás, no próximo ponto de base. Então, ficou dessa forma. Agora, vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base, pegando normalmente nas 2 alcinhas que eu tenho aqui no ponto de base. Onde nós trabalhamos pegando apenas na alça de trás, foram apenas nos primeiros 2 pontos. Vamos fazer aqui nos primeiros 2 pontos e nos 2 últimos, quando completarmos a carreira. Então, aqui nós temos um total de 5 pontos. E no próximo ponto, então, de base, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Agora, trabalho novamente 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço um aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já terminando aqui a carreira, nos últimos 2 pontos de base, eu também vou trabalhar pegando apenas na alcinha de trás. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou virar o trabalho. E vou fazer 5 pontos altos. Um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos juntos, ou seja, um aumento. Agora, eu vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
Depois de fazer os 6 pontos altos, um em cada ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência, fazendo sempre 6 pontos altos e depois eu faço um aumento até o final da carreira.